que maio de 68 é um período representativo, não só para a história brasileira, como para a história mundial, não é? Foi um movimento que teve origem na Europa, podemos dizer assim, especificamente na França, que se alastrou para outras nações e que atingiu, obviamente, o Brasil, não é? Basicamente, foi um movimento que mexeu com os comportamentos, não é? Um movimento liderado pela juventude e uma juventude que passa a reivindicar, não é? Direitos, reivindicar espaço, reivindicar o fim da censura e gritando por liberdade, gritando por autonomia e por participação cultural, política, econômica e social. Costumamos lembrar muito do maio de 68 francês. Por que a gente costuma lembrar? Porque o maio de 68 francês, ele teve uma presença que acabou envolvendo praticamente a sociedade inteira. Ele começa como uma manifestação universitária, são os jovens universitários que se rebelam contra o arcaísmo das faculdades e, de repente, você vai ter parte significativa da população, os trabalhadores, os operários, envolvidos dentro desse movimento. É um momento que deve ser olhado com bastante cuidado, especialmente para pensar quais rumos a nossa sociedade toma nos momentos difíceis. Em 68 havia ditadura e a escolha foi o aprofundamento do arbítrio. É como se nós pensássemos que a sociedade era uma e ela passou a ser outra. Então você tem um mundo antes de 68 e você terá um mundo diferente em termos de comportamento. Os comportamentos mudam. A própria ideia, hoje já nos fala muito, porque hoje é ativo e assumido, a ideia do amor livre, por exemplo, ela vai surgir a partir de 1968. Então, a mudança comportamental extremamente significativa que é presente até hoje. O que a gente pode pensar em termos de conjuntura e a longo prazo? Em termos de conjuntura, a reação da ditadura militar foi aprofundar o arbítrio com a promulgação do AI-5, que de fato suspendeu oficialmente qualquer tipo de garantia que ainda era resquício, apesar da ditadura implantada em 64. Pensando em termos de longo prazo, é exatamente esse longo período de conflito que vai até a abertura democrática, até a composição de um cenário a partir da luta política de fim da ditadura militar. Esse ano, em 2018, nós comemoramos 50 anos desse grande movimento e que ainda hoje merece uma reflexão da nossa parte, especialmente porque vivemos num período de polarização ideológica, de turbulência e de debate político. Lembramos do que aconteceu em 68 no Brasil, lembramos do que aconteceu em 68 nos Estados Unidos, lembramos do que aconteceu na Polônia, da Tchecoslováquia, mas quando a gente pensa em maio de 68, está pensando no maio francês. Sim, acho que o Zuenir Ventura foi feliz ao cunhar essa expressão, no sentido de que as questões que foram marcadas naquele período permanecem no nosso debate político. Sim, um ano que ainda permanece.